Olá, pessoal. Minha câmera rotacionou agora. Olá, Carol, tudo bom? Oi, Laís, tudo bem? Que bom te ver. Não é? Vamos começar? Vamos sim. Então, pessoal, que feliz de estar fazendo essa live. Aqui é o lançamento das lives do Mides. E hoje a gente vai estrear com um assunto maravilhoso e desafiador, que é como é que a gente vai conseguir transportar a carga horária que a gente está usando nas aulas online para a carga horária normal. E para essa abertura, a gente convida uma convidada super especial que trabalha conosco e é nossa consultora, Carol Campos. E a danada tem um currículo maravilhoso que eu vou ter que ler aqui para vocês entenderem com quem que a gente está falando aqui. Ela é professora, advogada, com mestrado em políticas públicas, estudou inovação e educação em Harvard, foi diretora pedagógica da ESFAPEG, que é a Escola de Formação de Professores lá De de so... Sobral. E já estou aqui, né? Foi de- secretária municipal de educação daqui do município de Gravatá. Assessorou algumas diretorias de formação profissionais de educação na Secretaria de Educação Básica do MEC. E não acabou ainda não. Ela é fundadora no Vozes na Educação, né, que é uma empresa, uma consultoria educacional, e de fundações. Ela é consultora de fundações do terceiro setor. Não é isso, Carol? E ainda é membro do Conselho do Mapa da Educação e pesquisadora de políticas educacionais no Teacher College. Não é fraca, não, essa moça. E aí, É para porque tu trazer não foi, Carol, né? Eu sou Laís Xavier, sou CEO da Mídias Educativas, uma empresa que está no Porto Digital, que tem 12 anos de estrada, e a gente é especializado em tecnologia para educação. E vamos começar nosso papo, Carol? Acho que foi, né? Vamos sim, querida. Bom, Laís, Vejam primeiro, só. obrigada. Posso Poder? falar? Pode. Primeiro, obrigada por esse espaço. Estou super feliz de estar aqui com você, de escutar um pouco do Mídias, saber que vocês estão agora com essa proposta, né, de fazer live e tudo. E estou muito honrada de ter sido convidada para ser a primeira pessoa a estrear esse momento de vocês. Então, muito legal, obrigada. Estreando aí com chave de ouro a gente. E esse assunto é bem desafiador, né, Carol? Assim, porque tem uma dúvida geral, não existe um direcionamento, na verdade, uma norma que indique exatamente o que é que deve ser feito. E os conselhos municipais e estaduais, logo no começo lá do processo do isolamento, da quarentena, começaram a ser questionados a respeito de quais são os pareceres técnicos, quais são as diretrizes que vão ser tomadas para que a gente consiga transmutar essa aula, né, do presencial, de um ambiente que nunca foi online, para um ambiente de isolamento, um ambiente online. E foram muitos conselhos que já conseguiram deliberar alguma coisa, mas o Conselho Nacional, digamos assim, teve muita pergunta, muita gente perguntando, e aí, Conselho, qual é o posicionamento do Conselho Nacional? E aí, no final de abril, eles lançaram um parecer que foi para votação e foi aprovado por unanimidade no começo de maio. E esse é um parecer que, na verdade, apresenta sugestões e indicações do que pode ser feito dentro de cada etapa de ensino. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso? O que a gente consegue ver nesse parecer? Primeiro, o que eu entendo é essa independência, não é isso? Dos estados e municípios de proporem. Conta aí um pouquinho mais sobre isso, Carol. Laís, assim, o Brasil, ele tem um sistema federativo, né? Então, assim, a parte da educação, as competências são compartilhadas, o que significa que não é só a União que é responsável, estados e municípios também têm suas responsabilidades. Daí porque a gente tem que alguns estados são responsáveis apenas pelo ensino médio, outros estados, por exemplo, Minas Gerais, é responsável desde creche até ensino médio. Ceará é responsável só pelo ensino médio.
É claro que, para que a gente consiga organizar e fazer um negócio mais certinho, a gente precisava de um Sistema Nacional de Educação. Existe no Brasil o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, existe o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, mas a gente não tem o SNE, que é o Sistema Nacional de Educação. Isso daí é uma luta que ainda está, né? Quem sabe um dia a gente consiga. Acredito eu, que se a gente tivesse um Sistema Nacional de Educação hoje no Brasil, a gente teria uma condição muito melhor de prover uma resposta até mais rápida para a pandemia. Apesar de tudo isso, nós lá no Vozes, a gente fez um levantamento das respostas dos estados no âmbito da educação básica frente à pandemia. Então, a gente conseguiu colocar um site lá, chama www.educaçãocoronavírus.com.br. Então, quem tiver interesse, é só entrar. E lá você consegue ver todos os atos normativos que foram expedidos desde o início da pandemia, né, que tenham relação com a educação básica. E é interessante a gente saber disso, porque, assim, só para te dar uma perspectiva, né, a gente está com uma situação no mundo que é muito grave. Então, assim, mais de 1 bilhão e 200 milhões de alunos foram afetados já por causa da pandemia, o que representou 73% quase de todos os alunos do mundo. Então, imagina, todas as crianças do mundo que são matriculadas em escolas ficaram fora de escola. Esses números eles já mudaram, porque isso aí foi no auge, quando China, por exemplo, ainda estava com as escolas fechadas, mas a China já reabriu, França já reabriu, Dinamarca, enfim, outros países. Inclusive, só fazendo um parêntese, eu estava agora terminando um levantamento que nós estamos fazendo lá no Vozes também, sobre esses protocolos de retorno e, meu Deus, aonde que a gente vai conseguir, como que vai ser, né? Esse retorno das aulas, está me preocupando muito isso. Tem algumas pessoas pedindo sobre os atos normativos, www.educaçãoecoronavírus.com.br. E de todo jeito, pessoal, a gente coloca aqui na descrição, lá embaixo, na descrição, quando a gente terminar essa live, a gente vai salvar. E aí a gente deixa tanto o site com os atos normativos, que é o que tem o site do Vozes, e também a indicação do parecer do CNE. E todas as coisas que a gente for conversando aqui, a gente pode disponibilizar para vocês na descrição da live, tá? Fica tranquilo. Vai lá, Carol. Então, e aí, assim, isso daí representou mais ou menos 177 países fechados, né? Com escolas fechadas. Então, é muita coisa. No Brasil, a gente está até hoje com todas as escolas fechadas. As escolas começaram a ser fechadas a partir do dia 16 de março. Então, do dia 16 de março até hoje, primeiros estados que decretaram fechamento foi Bahia, Distrito Federal, Tocantins e DF, e Goiás também. Então, esses estados foram bem ágeis nesse fechamento das escolas, que foi muito importante. Alguns estados decretaram férias, outros estados decretaram suspensão das aulas. Tem estado que até hoje não decretou férias, só foi suspendendo, e os atos normativos foram cada vez mais sendo, né, revalidados, e foram sendo atualizados, melhor dizendo. Hoje eu escutei o secretário de Educação de São Paulo e do Maranhão. Os dois disseram que também devem continuar nesse processo de continuar as aulas com as aulas suspensas até pelo menos julho, agosto. Então, a nossa perspectiva de volta deve ser para o segundo semestre. E a gente sabe, Laís, que tudo isso que está acontecendo, que por mais que seja muito desafiador a gente ofertar aula de forma remota, também é muito desafiador, porque a criança ou o adolescente fora da escola, eles não só têm muita dificuldade com o que eles deixaram de aprender, mas eles regridem. Então, existem vários estudos que trazem evidências que mostram uma regressão dos alunos. Então, não é só que eles deixam de aprender, é porque aquilo que eles já sabiam, eles esquecem. Então, assim, isso é muito ruim do ponto de vista pedagógico. E, claro, sem contar questões sociais, como aumento de abuso, gravidez na adolescência, número de evasão, enfim, coisas dessa natureza que nem é o tema aqui. E aí, uma das coisas que a gente viu, como você falou, é que houve uma resposta
bastante rápida por parte do Conselho Nacional de Educação, diferente do que aconteceu com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ele poderia ter agido de uma forma mais rápida, mas infelizmente não teve esse suporte. Temos visto em vários países do mundo uma atuação muito forte dos Ministérios da Educação, e claro que isso tem a ver também com o fato de termos estarmos lidando com um sistema federativo, que talvez outros países não tenham isso, mas ainda assim o Ministério da Educação, enquanto indutor de políticas públicas de educação, deveria ter chamado para si a responsabilidade de unir estados e municípios, ter chamado para junto com o SED e o INDIME e ter feito um trabalho muito coordenado, como ele consegue fazer, e a gente sabe, isso já aconteceu, por exemplo, em 2018, com a criação dos currículos, dos referenciais curriculares, à época da Base Nacional Comum Curricular. Carol, só um parêntese assim, na tua fala, porque esse parecer que o Conselho, né, o CNE, ele conseguiu colocar, ele conseguiu fazer essa interlocução com o DIME, ele conseguiu fazer essa interlocução com o Concede, né? Ele abriu um chamamento público rapidinho, mas ainda teve várias contribuições de vários lugares, inclusive de pessoas físicas, né? 400, eles conseguiram ainda 400 contribuições. Então, eles montaram rapidamente um documento, um parecer que, na verdade, é uma sugestão, é uma indicação, é uma proposição, né? Pensando na liberdade e autonomia dos outros conselhos e das próprias escolas. E eles conseguiram fazer isso, né? Apesar de estar num momento caótico, ele ainda conseguiu fazer essa mobilização, o conselho. E, pelo jeito, o MEC não conseguiu ainda entrar. O trabalho desse parecer específico, ele é agora de final de abril, né? Mas houve um primeiro parecer do CNE. Nesse ínterim, entre esse primeiro parecer de março e o segundo de abril, houve uma mudança na Secretaria da Educação Básica, dentro do Ministério da Educação. Nesse segundo parecer, o CNE conseguiu conversar com a secretária de Educação Básica nova, o que é uma coisa muito positiva, porque a gente quer que haja essa interlocução mesmo, né? Então, assim, a gente entende que o trabalho e o esforço que o CNE fez foram coisas incríveis, assim, eles conseguiram em muito pouco tempo mesmo colocar de pé todos esses entes juntos e à distância, né? Certamente devem ter feito lives entre eles, enfim, reuniões, né, webinars e tal. Mas, assim, eles conseguiram ser muito ágeis e muito democráticos, porque é isso que você falou. Eles abriram espaço para ouvir a população, para ouvir as redes. E isso, na parte da educação, é essencial, porque não existe uma política pública top-down. É sempre uma política pública de baixo para cima. Há que haver uma construção entre redes, o que é melhor para aquelas redes. Cada rede tem uma identidade muito própria. Por mais que a gente trabalhe com regime de colaboração e a gente incentive isso, porque isso é algo que realmente deve ser incentivado, arranjo de desenvolvimento da educação e consórcios, por mais que a gente trabalhe com isso, a gente tem que entender que cada rede é uma rede, cada rede tem suas especificidades. Daí porque esse parecer do Conselho ele é muito interessante, porque ele é um parecer propositivo, mas ele não é um parecer específico. Então ele dá normas gerais, mas ele dá a possibilidade das redes dizerem o que é melhor para elas e como, sobretudo, como as redes devem trabalhar isso. Então, ele foi bastante flexível, bastante compreensivo com a situação, mas, sobretudo, bastante aberto para entender o que é melhor para a rede. E aí a gente está falando de rede como se fossem só redes públicas, mas, na verdade, é porque a nossa jurisdição, digamos assim, em relação ao Conselho, ela pode ser muito mais ampla. Se você pega essas políticas que eles estão indicando, essas sugestões, esses pareceres, e consegue aplicar na área privada, né? Então, você tem um direcionamento de um Conselho que foi montado por várias mãos para fazer as indicações dentro também de uma rede privada, né? De uma rede, de uma escola privada. E aí eu acho que é importante, Carol, a gente falar, inclusive, agora sobre essa transposição, né, que foi dessa aula, né, lá presencial, que todo mundo estava acostumado, e passando para essa aula remota. E aí, assim, o que eu percebi lá no Mídias é que muitas escolas, muitas redes de ensino não estavam preparadas porque esse não era o modelo,
mesmo com o parecer do conselho, estava ainda todo mundo muito perdido, e aí fizeram, em absoluto, uma transposição da aula presencial direto para o ambiente online, sem pensar e sem estruturar e sem apoiar os professores em construção de metodologias que conseguissem atender melhor, apesar do parecer, inclusive, ter várias indicações, fazer essa transposição de forma direta, como se a gente tivesse o presencial no online, e isso fosse realmente a metodologia mais adequada, né? E aí, de repente, está todo mundo confuso, é EAD, ensino remoto, é EAD, ensino remoto. E aí a gente compreende que o ensino remoto é um processo, EAD é outro processo. EAD você tem tutor, EAD você tem outras metodologias, mas o que a gente faz agora? Se a gente está num ambiente de ensino remoto, né? Houve essa transposição, os professores não tiveram tempo de adequação às metodologias, e como é que tu enxerga esse processo aí, dessa transposição? Carol? Voltou um pedacinho, deu uma travada. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Deu uma travada. Imagina nessa live da gente acontece isso. Imagina os professores dando aula ao vivo, hein? Vamos nessa. Laís, eu tô te ouvindo. Acho que a imagem tá travando, mas eu tô te ouvindo. Vamos meter bronca então, vai lá. Tá um pouquinho sofrendo aqui, deixa eu só ver aqui. Pessoal, só um pouquinho para ver se essa conexão de Carol se restabelece, tá? Voltamos? Voltamos, eu acho que sim. Faz a sua última pergunta, por favor, que eu não ouvi. Assim, eu falei um pouco sobre essa mudança do ambiente presencial para o ambiente online, sem uma preparação, sem uma estruturação sob o ponto de vista de metodologias que são mais adequadas para esse ambiente remoto, né? E uma expectativa muito alta em relação ao desempenho, digamos assim, dos professores, dos seus resultados e das suas metodologias e das suas aplicações. De vez em quando aí eu tenho escutado alguns depoimentos de pessoas que o professor está quase tendo que virar um youtuber profissional do dia para a noite, sem ter, na verdade, um processo de apoio e de ensino e de estruturação de metodologia específica para esse ambiente remoto. E aí eu queria entender um pouquinho o que é que tu achas disso, e aí a gente conversar um pouco sobre isso também. Laís, assim, eu acho que, só voltando no ponto da rede, a gente fala da rede pública, mas nesse caso, como é uma situação de pandemia, a rede particular ela também é o direcionamento do decreto do governador. Do CNE. Então, ou, tá. na verdade, do CME. Do governador ou tá. do decreto do prefeito. Então, quando a gente se referir à rede, é só um disclaimer, para quando a gente se referir à rede, a gente está falando tanto da pública quanto da particular, de uma quanto da privada. Geral. Porque a privada tem que seguir a legislação do prefeito ou do governador. Então, voltando aqui a essa questão. Eu acho que isso que você está falando faz muito sentido. Os professores não recebiam formação continuada para isso. Foi feita uma pesquisa, mais de 83% dos que se dizem se sentem muito solitários, estão preocupados com a própria saúde e não se sentem capazes de fazer aulas remotas. Quando você fala de aula remota, a gente tem que pensar também que existe a aula assíncrona e assíncrona. Então, tem a síncrona e a assíncrona. Síncrona, ou seja, síncrona. Que é por tecnologia e aquela que não é. Né? Em muitos estados, a gente sabe, não só nas capitais, porque isso também acontece em algumas regiões periféricas, mas a gente tem muito lugar que os nossos alunos não têm acesso à tecnologia nenhum. Ou então, que acontece uma coisa assim, o pai ou a mãe tem um celular que tem uma memória pequena, o acesso ao WhatsApp é feito por um pacote de dados, que normalmente é um pré-pago ali que eles têm,
e aí as redes ficam mandando informação por WhatsApp, e as mães ficam irritadas com aquilo, porque não necessariamente é um filho só, às vezes são 3, 4 filhos que ficam recebendo aquele monte de informação. Então a gente tem visto aí vários municípios sofrendo muito com isso. Por outro lado, algumas escolas particulares estão sofrendo da noite para o dia, colocar de pé, gastando às vezes um dinheirão, né, para colocar de pé um determinado sistema. Às vezes elas mesmas produzindo, sem apoio, sem ajuda. Aí o que acontece é os pais, por outro lado, brigando, falando: você não está dando a atenção suficiente para o meu filho, eu quero que você dê atenção suficiente para o meu filho, ou então você me dá desconto. Então, colocando as escolas particulares numa situação também de estrangulamento, né? Então, assim, eu acho que não está fácil para ninguém, está difícil para todo mundo. E esse parecer do CNE, O parecer do CNE é o quê, Carol? Cortou. o parecer do CNE, ele já veio numa toada que é pós-medida provisória. Ele já veio numa toada que é pós-medida provisória dos 200 dias letivos. Houve uma medida provisória em abril. Os 200 dias letivos poderiam ser flexibilizados e a gente só teria que cumprir as 800 horas. Carol? Tá me ouvindo, Laís? Nossa, hoje o negócio tá quente. O assunto é tão quente que até a internet tá descendo. Vai lá, vai lá. Então, assim, o CNL já vem num momento em que os pais, em que o Brasil já sabia que não precisaria mais cumprir os 200 dias letivos, mas ele teria que cumprir 800 horas. E aí vem a grande questão. Ok, 800 horas. Como que eu vou cumprir essas 800 horas? E mais importante, como é que eu registro essas 800 horas? Aí, o parecer do CNE, ele tem 3 alternativas para como que eu vou realizar, como que eu vou cumprir essas 800 horas. E a primeira possibilidade é, você pode, enquanto rede, você pode deixar para cumprir tudo na volta às aulas. Então, depois da pandemia, não tem problema. Você pode deixar para cumprir isso tudo. Ah, mas eu vou ter que entrar no calendário 2021. Tudo bem, você pode fazer isso. Não tem problema. Exceto para os alunos do ensino médio, o último ano do ensino médio, e para os alunos do ensino técnico, né? Isso, justamente. A segunda possibilidade é a possibilidade em que a escola pode trabalhar com o ensino remoto agora, seja esse ensino remoto mediado ou não por tecnologia, e a gente sabe que é desafiador quando tem a tecnologia, quando não tem, é muito mais desafiador ainda, porque é o aluno ali com ele mesmo, às vezes com um trabalhinho, uma sequência didática, enfim, então é uma coisa bastante complicada. E aí, essas horas que foram consultadas durante esse período, elas vão ser utilizadas para fins de cômputo geral das 800 horas que estiverem faltando. Então, do resto que faltar. Suponhamos que a gente consiga cumprir 300 horas agora, ainda vão faltar 500 no pós-pandemia. E, por fim, tem a possibilidade de fazer aula remota agora, ensino remoto agora, aula presencial e, quando as aulas presenciais voltarem, continuar com o remoto. Ou seja, ter remoto antes e depois. Que seria exatamente assim, uma atividade extra. Quando a gente deu uma olhada no parecer, quer dizer, você teria talvez aulas presenciais durante o período normal e no outro turno uma reposição através dessas aulas online, ou sei lá, essas aulas remotas. Isso daí não necessariamente é uma coisa factível, até para a escola particular, sabia? Porque muitas vezes, no Brasil, a gente tem, lamentavelmente, um quadro muito pequeno de ensino em tempo integral. Aqui em Pernambuco é até bastante
capilarizado, né? A proposta do ensino integral. Mas em boa parte do Brasil não é. Então, o ensino em tempo integral, ele não é uma prática para a gente. O que significa que as nossas crianças, elas cumprem turnos, ou manhã ou tarde. E aí é muito complicado isso, porque a escola está preparada e os professores estão preparados para trabalhar num turno só. Se você, de repente, da noite para o dia, estende isso para um período integral, na rede pública você vai ter muitos desafios. Você tem o desafio da infraestrutura, você tem o desafio de merenda, porque isso é um custo muito maior, você tem o desafio do contrato de professores, que normalmente tem contrato de 20 horas, trabalham em outros municípios, ou trabalham na rede particular, ou No trabalham no estado estado. mesmo, né? E na rede particular você tem desafios muito semelhantes de infraestrutura, porque as salas estão todas ocupadas, ou de contrato dos professores, e isso daí pode gerar um aumento, né, muito grande para a escola, O que já vai estar custo, né? uma questão Isso. financeira. E aí, Carol, só para esclarecer uma dúvida que perguntaram aqui, lá no parecer do CNE, que a gente vai disponibilizar depois aí para vocês o link, ele fala que ele está dando sugestões desse empurrar das aulas. Uma das sugestões, que são três, Carol falou, uma delas de você cumprir a carga horária na volta, essa daí eles não indicam para o ensino médio último ano, realmente, e para o ensino técnico no último ano, porque afinal de contas tem o último ano e até agora a gente não sabe como é que vai ficar as questões do Enem, o adiamento ou não, né? Então, eles foram muito cuidadosos em colocar essa ressalva no texto, e aí vocês vão ter acesso a esse texto aí, quem ainda não teve, a gente vai deixar disponível, e aí vocês vão conseguir ver exatamente essa ressalva. Em relação, Carol, e aí falando de aulas síncronas e assíncronas, que essa, digamos assim, é uma coisa que a gente compreende bem, né? Quando você pega, coloca de forma síncrona, aulas ao vivo, transmissão online, para uma pessoa que tem 3, 2 filhos, ou então que está fazendo home office em casa, que está trabalhando no computador, só tem um equipamento, né? Inclusive nos ambientes da área privada, é bem complicado. Então, a gente tem também a possibilidade de aula síncrona, mas com a mediação de tecnologia, sim, né? Que são as aulas gravadas, que podem ser gravadas em pílulas. E a partir desse gancho, eu vou entrar no outro pedacinho do nosso tema, que é para a gente conversar um pouco, Carol, a respeito de quais alternativas a gente tem para cada um das etapas de ensino, né? O próprio CNE, novamente voltando para o parecer que eles deram, eles dão indicações para educação infantil, ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais. Eles conseguem colocar algumas sugestões e direcionamentos do que pode ser feito, inclusive para que você consiga montar sequências didáticas, montar planos de aula e seja assim mais, digamos assim, mais fácil de fazer essa computação, digamos, das horas. Eu vi uma das perguntas aqui, mas não existe uma norma exatamente já montada sobre isso. Não. A gente está em processo de discussão, a gente está em processo de construção. O próprio MEC ainda não se posicionou de forma incisiva a respeito de como será essa computação, mas a gente está aqui hoje para conversar com vocês um pouco a respeito de sugestões, depois de pareceres, que são pareceres de conselhos interessantes, que é o Conselho Nacional de Educação, e sugestões que a gente pode dar para vocês com a experiência que nós temos, para fazer exatamente como é que vocês vão computar cada hora para que vocês consigam comprovar, dentro de uma sequência didática específica, a utilização daquelas horas pelos alunos, tá? E é sobre isso, acho, Carol, que a gente pode conversar um pouquinho agora, né? Pegando esse gancho, destacar lá o que é que dentro do próprio parecer, né? Que eu acho que o ensino, a etapa de ensino que é mais desafiadora, talvez seja a etapa de ensino infantil, né, para fazer essa transposição. E aí também eles disseram que pode haver e sugeriram uma flexibilização no cumprimento da hora do ensino infantil, acho que 60% eles falaram, a respeito das 800 horas que são obrigatórias. Acho que eles vão pensar numa flexibilização e sugeriram essa flexibilização para a educação infantil. E vamos lá. Na verdade, sim, é isso que você está falando. Né? A educação infantil, ela vem com algumas... Todas as etapas de ensino vêm
Mas na educação da mente, não dá para você fazer atividade para a criança, né? Não tem como, assim. Logo que logo que começou a pandemia, soube situações em que creches estavam colocando as professoras para ficar 6 horas na frente, 4 horas na frente do computador, falando com as crianças, e assim, obviamente, isso é uma questão muito desafiadora e não deu certo. Esse parecer do CNE é um alívio no sentido de que, olha, redes, preparem para os pais, né? Isso é até interessante para creches e para escolas que nesse momento estão vivendo na área particular, estão vivendo um momento muito desafiador, porque tem muitos pais que estão repensando, né, se mantém as crianças ou não na escola. E aí, assim, o parecer do CNE fala, olha, é o seguinte, as redes elas podem preparar guias para os pais. Então, as escolas de educação infantil podem preparar guias para os pais, a esses pais com atividades do que podem ser feitos. Na volta, eles podem também estender a carga horária em até 7 horas por dia. Então, há essa possibilidade. Os anos iniciais, ainda também há uma recomendação do CNE para orientações para os pais, como, por exemplo, algumas aulas pela TV, coisa pouca, mas listas de orientações de leitura, sugestões de leitura para os pais, etc. Então, assim, isso daí é uma recomendação também do CNE. Nesse ponto, anda bem o Ministério da Educação, porque tem lá o programa Tempo de Aprender. Então, esse programa, ele traz recomendações para os pais. Esse programa, importante dizer, ele foi criado antes da pandemia e não após e nem para a pandemia. Ele já existia, ele já tinha sido lançado, quando, coincidentemente, houve a pandemia e, claro, ele pode apoiar os pais nesse momento, mas ele não foi criado para a pandemia. Os anos finais e médio, o CNE juntou ali as duas coisas e aí falou, olha, de fato, com esse grupo aqui a gente trabalha sequência didática, programas educativos, atividades online, enfim, mídias sociais, etc. Dá para trabalhar uma gama muito maior de coisas, né? E aí é isso que você está falando. Eu posso trabalhar com videozinhos pequenos, eu posso simplesmente pegar meu aluno, ter um vídeo e falar, olha, hoje nós vamos falar, eu queria que vocês assistissem o filme tal, e a partir disso a gente vai fazer uma discussão. E aí depois faz um grupo de alunos e faz a discussão. E aí, claro, fazer grupos menores, essas discussões. O professor faz isso da casa dele, junto com os alunos. Então, assim, aqueles que não conseguirem ter acesso à internet, bem dizer, né? Então, é possível fazer esse tipo de atividade, pensando mais na rede privada. Na rede pública é bem mais desafiador. Talvez dê para fazer isso aí no grupo do WhatsApp, mandando áudio e tal. E é claro que o contato fica comprometido. Mas ainda assim é possível fazer. Tá. Só um parêntese que estão me mandando um monte de mensagem aqui falando do som. Minha gente, eu estou num lugar de mata, né? Então tem grilo, tem cachorro. É isso aí. Mostra isso, tá todo mundo assim, tão maravilhoso. Tem um monte de grilo tocando e tal. É isso aí mesmo, vou fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Mas voltando aqui para a live, só para vocês entenderem também, a gente tem visto, Carol, tanto algumas experiências que têm dado certo na área de educação infantil. Inclusive, eu tive uma conversa com a gestora de uma escola privada na educação infantil, que eles tiveram uma sacada muito bacana e que está dando certo dentro do ambiente escolar deles, que eles, no começo do processo da pandemia, eles distribuíram alguns materiais, materiais mesmo, tinta, papel, esses materiais que a gente usa para a educação infantil, principalmente, distribuíram para os pais e eles conseguem ficar mandando atividades direcionadas para os materiais que eles já distribuíram e deixam a professora conversar com o aluno individualmente, não em turma. Eles conseguem conversar pequenas horas, assim, pequenos minutos, na verdade, por dia, porque também a gente tem que pensar que a criança não pode ficar até 7 anos, não pode ficar tanto tempo numa tela, né? Então, ela deixa essa interação com a professora, essa interação, às vezes, com a turma. Você consegue trabalhar a sociabilização e trabalha as atividades que são de brincadeiras. E aí, o CNE também fala dentro do ambiente dele, lá do parecer que esse é o maior jeito de aprender na educação infantil, né? Então, se você direciona as brincadeiras, direciona uma contação de história, indica para os pais o que pode ser feito,
sei lá, de 0 a 3 anos, fazendo muito mais brincadeiras e atividades desse tipo, e de 4 a 5, 6 anos, você conseguir, por exemplo, envolvê-los nas atividades domésticas e afazeres, fazendo com que essas atividades façam parte do processo de ensino-aprendizagem, você já está conseguindo cumprir. E sob o ponto de vista dos gestores, né, dos gestores escolares, é dar essas orientações para os pais, pensando que a rotina de todo mundo mudou, que cada um vai fazer isso no tempo e do jeito que consegue, né? Porque todo mundo agora está, além de tendo que trabalhar, tendo que cuidar de criança pequenininha que ainda precisa de uma tutoria, de um apoio, ainda tem que fazer um monte de coisa. Então, essa coisa do síncrono, talvez para a educação infantil, seja muitíssimo desafiador, porque a criança precisa realmente dos pais por perto. E aí, se você consegue fazer a orientação para que a família, dentro da nova rotina que se estabeleceu, ela consiga trabalhar algumas atividades com a orientação da escola, acho que a gente consegue trabalhar melhor e manter esse processo sem tanta dor, sem tanta perda, não é isso? Você sabe que, Laís, aí eu acho que a próxima pergunta disso daí é, tá, tudo bem, mas como é que eu registro isso na minha caderneta? E aí, porque no final das contas, quando terminar a pandemia, a gente vai ter que chegar na Secretaria de Educação ou na direção da escola e falar, ó, tá aqui, registrei na minha caderneta esse quantitativo de horas e tal, e como é que faz registro de frequência, como é que faz registro de conteúdo digitado, como é que faz isso. E aí, em cada um está fazendo de um jeito. Hoje eu recebi um negócio tão legal da educação infantil, que era uma planilha. E aí, lá na planilha, era de um centro de educação infantil municipal. Acho que foi em Minas Gerais, eu acho. E aí, tinha lá que a atividade tinha sido feita de forma virtual ou não. Então, ali o professor já marcava se foi virtual ou se não foi virtual. Aí já vinha falando dos campos de experiência, porque eles trabalharam com sequência didática. Então, eles criaram algumas sequências didáticas para trabalhar na educação infantil. Então, eles pegaram ali, por exemplo, um campo de experiência, o eu, o outro, o eu, tu e o outro. E aí, nesse campo de experiência, eles pegam uma determinada habilidade que eles queiram que a criança desenvolva ali, uma competência, na verdade, que eles queiram que a criança desenvolva, e aí eles criam uma atividade em cima disso. E aí você já marca qual é o campo de experiência referente àquela atividade. E aí, nessa atividade, você computa quanto tempo você gasta para poder desenvolver a atividade com a criança. Então, e aí você faz pelo menos uma previsão, né, de quanto tempo foi gasto exatamente, assim, eu prevejo que eu gasto normalmente nas outras vezes que eu já apliquei essa atividade nas minhas aulas, mais ou menos em média, tanto tempo. E aí você consegue começar a tomar nota de planos de aulas bem estruturados, que conseguem representar, sob o ponto de vista de horas, quanto é que está sendo gasto para conseguir fazer o cumprimento da carga horária, não é isso? Porque, Laís, é isso, assim, quando você está trabalhando, vamos supor que a gente esteja num ambiente virtual e que a gente está pensando naqueles professores que estão trabalhando no ambiente virtual. 45 minutos de aula para eles no ambiente virtual não é equivalente a 45 minutos de aula no ambiente presencial. Porque no presencial tem disciplina, tem o deslocamento do professor para chegar na sala, se for professor de Fundamental 2, tem uma série de questões. Tem a organização da sala, a gestão de sala de aula, etc. Tem uma série de questões. Então não dá para você dizer que 45 minutos presencial equivale a 45 minutos virtual. Essa conta não fecha. Aí eles vão falar assim, qual é o equivalente? Eu até perguntei isso para o CNE. E aí eles me falaram, a gente não vai dizer quanto é o equivalente, porque isso daí quem tem que saber é o professor. De novo, na perspectiva de que a forma mais fácil do professor contabilizar, seja qual for a etapa de ensino que ele esteja falando, é por meio de criar uma sequência didática com atividades que não necessariamente o professor precisa passar 45 minutos do tempo dele olhando para o aluno. Muito bem, Carol. Um vídeo curto
curto ali de 5, 10 minutos, Isso. mas então aí ele contabiliza 10 minutos, aí depois ele vai dar uma outra atividade. Essa atividade, o aluno deve gastar entre leitura e execução da tarefa uns 20. Já deu meia hora, porque tem 10 minutos do vídeo e mais 20 dados. Aí depois ele vai lá e pensa, aí além disso, então eu vou pedir uma pesquisa. Talvez ele leve ali uns 15 minutos. Mais 15 minutos, fechou 45. Então, assim, se o professor fizer uma sequência didática estruturada, uns planos de aula estruturados certinhos, ele Um consegue saber... planejamento, né, Carol? Exato. Qual é o tempo que o aluno gastou para executar cada atividade? E isso é muito positivo, Laís. Sabe por quê? Porque apesar de toda a pandemia, de toda a tristeza, foi o que eu te falei, eu estava lendo agora mesmo protocolo de retorno. Meu Deus, é uma loucura esse protocolo de retorno dos outros países. Então, assim, apesar de tudo isso, da gente saber que a escola não vai ser mais a mesma, eu não consigo imaginar uma escola sem abraço, uma escola sem beijo, uma escola sem empurrão de um coleguinha no outro correndo na hora do recreio. Eu não consigo imaginar escola... É a mesma coisa que você ter escola sem grito, né? Então, assim, você entra na escola, não tem como você não escutar a gritaria, porque as crianças estão ali gritando, estão, enfim, falando. Então, assim, nesse aspecto, quando a gente... Apesar da gente saber que os desafios são imensos, existe ali um silver lining em que você consegue, você fala, não, tudo bem, tem uma coisa positiva nisso. E no meu ponto de vista, o que pode ser mais positivo é a gente ajudar e apoiar os professores a fazerem um planejamento bastante estruturado, um planejamento em que eles consigam utilizar outros recursos e que eles, de repente, vejam que o uso da tecnologia, ele não tem que ser essa coisa transposta, ele tem que ser algo customizado. Ele não precisa, inclusive, se ele não tiver jeito para gravar, ele não precisa gravar vídeo. Ele pode, no YouTube tem milhões de vídeos disponíveis sobre milhões de assuntos diferentes e ele pode fazer uma curadoria desses vídeos e simplesmente fazer uma recomendação para os alunos dele. Então ele fala, eu estou recomendando que vocês assistam esse vídeo, que vocês façam essa tarefa, que vocês façam isso e façam aquilo. Então isso daí, essas sequências didáticas, essa criação estruturada de aula, isso tem uma chance muito maior de dar certo, né? Uma possibilidade muito melhor. Tem uma pergunta de Alonso, que acho que é Alonso o nome dele, que ele fez aqui. Tá, e o tempo que eu gasto aqui respondendo pergunta no WhatsApp dos professores e dos pais e dos alunos e de todo mundo? A gente acredita, na mesma linha que Carol tem, a gente tem o mesmo entendimento, é que você precisa deixar dentro do seu planejamento tanto tempo para ambientes de perguntas e respostas. Deixar ali de forma clara dentro do teu planejamento, que não necessariamente precisa ser todo dia, ou se você achar que é relevante colocar todo dia, você coloca, mas dentro do teu planejamento, teu plano de aula, você pensar estruturadamente que você vai ter que ter um tempo para responder perguntas e respostas, sejam de alunos ou de pais. Então, é importante que você pense, beleza, vou dar aqui as pílulas de conhecimento com vídeos que eu faça a curadoria ou que eu gere, tá? Lembrando que, em relação à confecção de vídeos, vocês têm que pensar que o tempo que você gasta numa tela assistindo o vídeo é diferente do tempo que você passa numa sala de aula assistindo a aula. Então, vale você pensar em assuntos pequenos, microassuntos, que entreguem pílulas de conhecimento para o teu aluno, de 5, 10 minutos, de cada pedacinho, até porque se ele tiver dúvida, ele consegue voltar exatamente no lugar onde ele teve dúvida, já que ele não vai ter essa interlocução com o professor. Então, você lança esses pequenos vídeos, aí fala, lança os vídeos, ou faz os vídeos, ou faz a curadoria do vídeo. Então, tá, eu tenho tanto tempo de vídeo aula. Eu tenho tanto tempo de atividades. Então, quais são as atividades? Sei lá, vou passar um exercício aqui com 10 questões. Em média, meus alunos vão demorar aí tanto tempo para fazer cada questão. E aí você pensa dentro do teu planejamento da tua aula, dentro do teu planejamento, da tua sequência didática, tua trilha. Pensar, então tá bom, mas 30 minutos aqui só de conseguir fazer essa atividade. Um tempo para leitura de material, sei lá, você vai disponibilizar um material, você coloca o tempo de leitura de material lá, então tá, o meu aluno, vou mandar um texto para ele dar uma olhadinha e dar uma estudada, fazer uma pesquisa. Tudo isso você computa um tempo pela sua experiência de professor, ou talvez executando para medir mais ou menos em média quanto tempo o teu aluno demoraria para fazer isso. Inclusive,
as perguntas e respostas. Agora eu deixei aqui 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos do meu tempo dentro do meu planejamento para fazer, responder perguntas de pais, de alunos e essas outras coisas, tá? É E só para pode deixar. responder a pergunta lá do... Eu não estou conseguindo ver as perguntas, travou aqui para mim, mas é só para dizer, inclusive, Laís, complementando essa pergunta, nos Estados Unidos tem um negócio que eu acho bem chamam de office hours. Office hours é justamente o tempo que o professor está disponível para atender os alunos. Então, assim, ele vai lá dar a aula dele e aí, a partir dos anos finais do fundamental, todo aluno tem um tempo na grade horária deles para eles irem até o professor que eles estiverem com dúvida e perguntar determinada coisa. Então, assim, dá para fazer um combinado com as famílias, sobretudo se a gente estiver falando de anos finais e de ensino médio, dá para fazer um combinado com as famílias que a partir de tal hora é a hora de tirar dúvida. Então, assim, isso é bom até para o professor ter uma gestão de tempo mesmo, para ele não ficar recebendo mensagem no WhatsApp o dia inteiro e enlouquecido. Então, assim, organiza e fala com os pais, olha, a gente vai estabelecer combinado. Combinado a gente estabelece desde a creche, né? Quando a gente está trabalhando com os nossos alunos pequenininhos ali, a gente já trabalha na base dos combinados. Então, o combinado é o por favor, é o dá licença, posso levantar, posso ir ao banheiro. A gente tem que trazer a proposta dos combinados para toda a educação. E eu acho, inclusive, que assim, se a gente conseguir fazer isso de uma forma ordenada e mostrar para os pais que é possível, que há que haver um respeito com o tempo do professor também, que tá e com a autonomia também, né, Carol? Porque a gente tá vendo gente entrando no meio da aula para falar com o professor e reclamar e achar ruim, não sei o que lá e tal. É meio complicado, né? O professor tem então, autonomia, né? Exatamente. De construir esse planejamento, de tocar esse planejamento, de executar esse planejamento, né? Eu tenho dito, Laís, que o coronavírus ele é o vírus da verdade. Então, assim, ele está levantando, ele está tirando a poeira debaixo do tapete do mundo inteiro. Então, assim, pai e mãe que não gostam de estudar, que não conheciam um professor, que não sabia quem era o professor do filho, estão tendo que começar a descobrir, né? Estão começando a ver quem são essas pessoas, esses profissionais. Casamento que não estava bom, você fala, eita, peraí, eu achava que estava tudo bem ali, a grama do vizinho sempre mais verde, tá separando. Então, assim, o coronavírus ele é o vírus da verdade. Ele tem mostrado mesmo que algumas desigualdades que a gente sabia que existiam, elas são muito maiores do que o que a gente imaginava, como é o caso do acesso à internet. E que o que a gente pode fazer, que assim, os desafios da educação no Brasil, eles são de fato gigantescos, mas que a gente tem formas de, não de superar, mas pelo menos de tentar apoiar. Eu tenho uma pergunta aqui sobre os multisséries, né? As turmas multisseriadas que normalmente estão em zonas rurais, elas já são um desafio por si só, acho que fora da pandemia, né? O multisseriado ele é desafio por si só, fora desse processo. Mas você pensando num lugar que tem multissérie e você tem infraestrutura, se você pensar, eu vou falar dos dois cenários, tá? E eu tenho infraestrutura, talvez você consiga até dar um atendimento melhor para o aluno, porque você vai conseguir direcionar atividades para cada um dentro da sua etapa de ensino, né? Então, você vai conseguir fazer o direcionamento que talvez em sala, né, com 5, 10, 15 alunos, cada um numa etapa diferente. No ambiente online, se você está no ambiente estruturado, sob o ponto de vista de infraestrutura, você consegue talvez dar um atendimento melhor. Eu estou falando isso porque a gente atende lugares de muita vulnerabilidade. Lá no Pará, que estão a 12 horas de barco de Belém. E aí, lá, em alguns lugares desses, que estão tipo, lugar de zona rural, que lá, na verdade, é zona ribeirinha, que não chega nem o celular, não pega, né? Mas, às vezes, em alguns lugares tem um Wi-Fi, porque os gestores se preocuparam em levar o Wi-Fi para essas escolas. Então, se você conseguir, dentro desse ambiente que tem alguma infraestrutura mínima, colocar dentro do multisseriado as orientações específicas para cada aluno, eu acho que você não vai ter uma perda muito grande. Em relação às zonas rurais que não têm infraestrutura, a gente sempre tem conversado, e Carol vai falar também um pouquinho rapidinho sobre essa experiência de alguns municípios, que é assim, você precisa ter plano A, B, C, D, tá? Um plano A, eu estou numa cidade onde, na minha zona urbana, eu consigo ter uma infraestrutura mínima para acesso ao online, ok?
eu tenho meu plano B. Ah, não, eu tenho pessoal da zona rural que tem uma estrutura mínima, talvez só na escola, de Wi-Fi. E aí eu posso disponibilizar, através de algumas plataformas, a aula que ela consiga ser vista de forma offline, onde o aluno pega lá um sinal de Wi-Fi, não gasta o seu pacote de dados lá do WhatsApp. Pega, baixa tudo e estuda em casa. Plano C, não tem infraestrutura de forma alguma. A secretaria precisa e o gestor precisa pensar em alternativas de distribuição de material de forma presencial mesmo. Tem algumas redes que estão com várias coisas bacanas. A Carol vai falar um pouquinho sobre isso, que ela tem umas ideias muito boas, que faz distribuição de material, que pega... Você foi buscar o material, a pessoa lá, vai lá, registra que foi pego semanalmente o material. Carol, fala um pouquinho sobre isso. Então, tem algumas iniciativas muito legais. Por exemplo, como eu te falei, a gente está olhando muito para outros países também. Aí, esses dias eu descobri que tem um outro país que eles pegaram os ônibus escolares e colocaram roteadores nos ônibus escolares, os ônibus escolares em determinadas regiões, e a partir do ônibus começa a ter Wi-Fi. Então, isso é uma possibilidade. A outra possibilidade que eu já vi, os professores se queixam muito porque eles estão tendo que usar o próprio pacote de dados, porque os professores também estão tendo que arcar com esse custo. Já vi Secretaria Municipal de Educação aqui no Brasil, lá de Londrina, comprou chip para os professores e entregou o chip para os professores. Pensando de uma forma total offline, é isso, é você criar essas sequências didáticas e os pais, mas o professor que vai entregar, olha, se o seu município estiver fazendo entrega regular de cesta básica, em algumas escolas isso tem acontecido, na hora que entrega a merenda, a alimentação escolar, junto já manda a... Pronto, voltou. E aí faz de uma forma tal que seja possível você casar a data que vai terminar aquela atividade com a data da entrega da próxima cesta básica, né? Então, tentar fazer uma ação bastante coordenada. Tem situações, e aí, claro, da mesma forma que tem ali o registro da entrega da cesta básica, tem que ter o registro da entrega da tarefa. Então, existem alternativas. Não são as ideais, muitas vezes? Não são as ideais. Não tem bala de prata, né, Carol? Assim, a gente tem alternativas e soluções que minimizam o impacto. Não existe aquela que vai resolver o problema de forma completa. Mas a gente consegue minimizar, né? A gente tem visto também uma outra coisa bacana, que são as comunidades de aprendizagem. Então, às vezes, uma família tem acesso à internet e às vezes impressora, e essa família se disponibiliza a imprimir uma via da tarefa e circular em comunidade. Ou, às vezes, passar pelo WhatsApp, porque daí o WhatsApp não precisa do problema de... Então, assim, existem alternativas, e, de novo, não são as alternativas melhores que a gente gostaria. Não, falando mais uma vez que o coronavírus é o vírus da verdade, eu acho que ele mostrou para todo mundo a importância do professor. Então, se alguém tinha alguma dúvida de que alguma tecnologia seria capaz de substituir a relação aluno-professor presencial, eu acho que essa dúvida foi para o ralo, porque é cada vez mais evidente a necessidade de ter a tecnologia como aliada da educação e não como substituta da educação. E aí eu acho também que avançou muitas jardas no sentido de que talvez a gente fosse uma cultura do presencial exclusivo daqui 5, 10 anos, e por causa do coronavírus a gente teve isso muito rapidamente em termos culturais. Então agora a gente já está num momento de vida em que a gente está falando, não, mas espera. Só para responder aqui uma pergunta de Antônio, então, assim, que ele colocou aqui. Rápido. Assim, Antônio, você perguntou, e não é perigoso eu fazer distribuição de material, levando em consideração que vai ter, né, toque, vai pegar e tal. Veja, o que a gente tem conversado e tem visto em outras redes acontecerem é nessa distribuição da merenda. Então, o mesmo protocolo de segurança que você assume para a merenda, que você pratica para a merenda, você vai assumir e praticar para a distribuição do material, tá? É só você, assim, estender o protocolo para fazer a oferta também dos materiais. E lembre-se, Antônio, talvez você pense nisso, é o plano C, são para os alunos que não têm acesso a nenhum outro tipo
de tecnologia. Então, quem são? E aí a gente sempre indica, distribui técnicos de referências que tomem conta de algumas escolas específicas e esses técnicos consigam levantar o número de fato real de quais são as famílias e alunos que estão sem conseguir acesso sob nenhuma forma, que está lá no teu plano C, e para ele tu dispara o plano C, entendeu? E aí, usando o mesmo protocolo de segurança que você usa para a distribuição da merenda. Não quer dizer que tua rede inteira vai precisar fazer isso, até porque o custo de impressão subiria. Mas isso lembra, um plano A, a gente consegue ter acesso, os alunos têm acesso online, consegue ver uma transmissão. Plano B, o aluno não tem um pacote mínimo, mas ele consegue baixar as aulas. Plano B. Plano C, não tem nada. Então, quem são essas pessoas, quem são essas famílias? Precisa ter um monitoramento via, talvez, técnicos de referências ou alguns gestores da própria secretaria que consigam fazer o mapeamento dessas famílias individualizadas. Como é que tu faz isso? Descentralizando a gestão, colocando um gestor para tomar conta de 5, 6, 7 escolas. E aí você vai agrupando as escolas e tentando entender como é que está a realidade das famílias, tá? Foi só a resposta. A gente está pertinho de acabar. E eu acho que ainda tem uma outra coisa para a gente colocar, que eu já vi varais, né? Então, assim, varais pendurados na escola, e aí você vai pendurando num pregador de roupas, atividades, os pais vão lá e retiram. Então, em termos de segurança, dá pra gente pensar. E aí eu acho que dá pra gente ir, não é só ter A, B, C e D, é A, B, C, D, E, F, G, usar o alfabeto inteiro se precisar, são os planos que a gente tem que fazer para dar conta do recado. É isso aí. E lembrando, a gente falou bastante da questão municipal, mas a gente entende que ela se estende para a questão da área privada. A gente conseguiu dar para vocês algumas dicas de como vocês conseguem computar, pensando, e aí, assim, eu acho que o recado final que a gente dá para todo mundo é planejamento. Planejamento de plano de aula, sequência didática, trilha. Se vocês conseguirem, enquanto gestores, enquanto professores, se apoiar para construir um planejamento que consiga pensar nas metodologias que são adequadas para esse ensino remoto. E na computação dessas horas, a gente consegue minimizar o impacto e talvez conseguir comprovar na volta, de forma mais clara, como foi o cumprimento da carga horária. Não é isso, Carol? É exatamente isso. Eu acho que se a gente tiver que pegar uma grande... resumindo uma coisa só, o que foi que a gente falou, eu acho que é ter muito cuidado na hora de registrar as aulas que estão sendo ministradas, como isso está acontecendo, porque na hora que você tem esse registro claro, você consegue provar, e aí para fins de Ministério Público, para fins de Tribunal de Contas e o que for, e isso deixa o gestor tranquilo, seja o gestor escolar, seja o gestor municipal ou estadual, seja inclusive o diretor da escola privada. Então, assim, você deixar tudo bem certinho, registradinho e mostrar efetivamente cumprir as 800 horas. Pessoal, a gente vai encerrando a live. A live vai ficar salva nos canais da gente do YouTube, vai ficar salva lá no Instagram TV, no IGTV. E a gente, pô, Carol, só tenho a te agradecer. Foi fantástica essa conversa. E gostaria profundamente de agradecer também a todos que acompanharam a gente, mandaram perguntas para enriquecer a nossa discussão, o nosso debate, tá? E anunciar para vocês que semana que vem a gente tem outra live com um super amigo nosso, né, Carol? Que é um cara que entende tudo de podcast, tem um podcast maravilhoso chamado Papo de Educador, Damione Damito, e ele vai dar um monte de dica para a gente do que a gente pode fazer com essa super ferramenta para usar nessas aulas remotas. Então não percam, vai ficar incrível. Carol, muito obrigada. Vai lá, tem um minutinho aí para se despedir de todo mundo. Laís, obrigada. Vai estar no YouTube também, pessoal. Vai estar no YouTube. Estou vendo aqui a pergunta.
Obrigada a você, ao pessoal do Mídias, a todo mundo que assistiu a gente. É sempre um prazer compartilhar, conversar. Eu acho que a gente chegou na época das lives, as lives não vão acabar. Eu acho que as pessoas vão cada vez mais consumir conteúdo pela internet e produzir conteúdo de qualidade é uma coisa muito legal e o Mídias faz isso sempre muito bem. Então, eu estou muito feliz de estrear mais esse canal de produção de conteúdo que vocês estão fazendo. Parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada mesmo pelo convite. Pessoal, obrigada. Um beijo enorme. Tchau, tchau e até semana que vem, hein? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.